Pessoal, o meu nome é Leandro Monteiro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é o vídeo promocional, tá? O vídeo promocional da campanha que eu estou fazendo, que é uma campanha de arrecadação de fundos para o registro da matemática, que eu chamo de matemática Pi Zero. E nesse vídeo você vai entender por que eu estou tentando fazer o registro dessa matemática e qual é toda a problemática que envolve isso. O que ocorre basicamente é o seguinte, pessoal. Eu escrevi um livro sobre essa matemática, chamado Revelando a Matemática Pi Zero. O Pi é esse símbolozinho aqui, ó, que parece um zero cortado, tá? Esse símbolozinho, ele é o Pi, né? E o que ocorre aqui nessa matemática? Essa matemática, ela consegue resolver as limitações que a matemática tradicional tem. Então, dentro da matemática tradicional, você tem várias situações nas quais a matemática trava. E por ela travar, não tem solução. E por não ter solução, a tecnologia não pode ser desenvolvida. Então você tem, por exemplo, 0 elevado a 0 é indeterminado. Você tem, por exemplo, 1 dividido por 0 é indeterminado. Você tem uma soma que começa em 1 e vai até o infinito e é indeterminado. Tá? Você tem um infinito menos infinito e é indeterminado. Você tem a raiz quadrada de 1, mais a raiz de 1, mais a raiz de 1, mais a raiz de 1 até o infinito. Você tem o menos 1 fatorial, que é igual ao infinito. Ou seja, você tem várias situações que eu estou até passando aqui na tela para vocês verem. Ó. Então, o que ocorre aqui nessa matemática? Essa matemática, como vocês podem ver, eu estou num site aqui de uma inteligência artificial. O que aconteceu aqui? Eu desenvolvi essa matemática, eu levei 7 anos para desenvolver essa matemática. Isso daqui não é brincadeira. Né? É a tecnologia que pode ser construída com isso, pode ser feita qualquer tecnologia, não é brincadeira. Tá? O que basicamente eu descobri foi o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, porque eu não deveria expor essa matemática da forma que eu vou expor aqui. Mas acontece assim, para você arrecadar fundos num país como o Brasil, as pessoas não conseguem entender por que um americano vai para frente e o brasileiro não vai. O brasileiro simplesmente tem uma mentalidade que ele acredita que ele não deve ajudar, né? Que ele não deve se ajudar e ajudar aquelas pessoas que podem melhorar o país, entendeu? Então, o que acontece aqui, ó? O que está acontecendo é que, por exemplo, essa inteligência artificial é o Gemini 3, né? O Gemini 3, que a gente chama de Gemini, né? O que ocorre aqui é o seguinte, basicamente eu passei a tecnologia e pedi para ele fazer, né, alguns exemplos aqui, entendeu? E aí eu passei a fórmula para ele, ele facilmente consegue entender o que eu estou explicando. Isso aqui é qualquer pessoa da quinta série consegue entender isso, né? E o que eu descobri, basicamente, foi que qualquer limitação matemática ela pode ser transformada numa estrutura geométrica. Então, por exemplo, imagina uma esfera que ela é uma esfera, um círculo, né? Vamos dizer uma esfera não, vamos dizer um círculo. O círculo que ele não, as pontas dele não se encontram, ele seria infinito. Então, como é que você vai medir um ciclo desse se ele é infinito? Ele não tem fim. O que ocorre na realidade é que tudo que tende para o infinito, ela retorna a π. E o π é, como eu já falei, é esse símbolozinho, né? É esse símbolozinho que tem aqui, né? Que ele vale 1,618. E aí, o que ocorre aqui nesse π? Tá, tudo bem. Você está dizendo, então, que qualquer limitação, por exemplo, a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1, ela é uma rotação dentro do eixo matemático que é impossível de ser executada. Mas se ela for executada no formato de uma estrutura geométrica, por exemplo, se você olhar para a natureza, você vai ver que está cheio de padrões naturais, que são fractais, que são formatos de folhas, que são galhos de árvores. Todas essas estruturas, elas são ligadas a estruturas de padrões naturais
que a gente não sabe de onde vem. O que ocorre na realidade é que a natureza, quando ela tem uma estrutura de repetição, que essa estrutura de repetição remonta ao π. E esse π é um padrão de repetição fractal. O que é um fractal? Um fractal nada mais é do que uma estrutura de semelhança, de autossemelhança, que ela vai se repetindo. Então você vê o formato das ondas, é repetido. Você vê o formato do pulmão, das veias no corpo, é o mesmo formato dos rios. O formato circular é o mesmo formato das galáxias, é o mesmo formato dos planetas que ficam girando. Entendeu? Então esses padrões naturais, eles são todos baseados em π, que é esse símbolozinho aqui, que como eu já expliquei, ele vale, ó, que até selecionei ele aqui na tela, não sei se está dando para ver. E aí o que ocorre? Esse π, que vale 1,618, né? Ele simplesmente ele representa o infinito. Ele é uma projeção que se repete até o infinitamente. E o que ocorre é que todo cálculo matemático, quando trava, se você fizer uma proporção matemática que gera uma fórmula de Bhaskara, ele vai gerar exatamente a π. Então, você pode olhar todos os cálculos aqui, ó, 1 divisão por 0, 1 dividido por 0. Ah, tá, não tem denominador, não está ocorrendo divisão. Acontece que quando você coloca essa divisão no computador, 1 dividido por 0, o computador fica tentando recursivamente fazer aquele cálculo. E essa recursão, se você você colocar 1 dividido por 0 igual a π, o que vai acontecer vai ser que o computador vai estabilizar. Da mesma forma, o somatório aqui, ó, vocês podem ver do lado direito aqui, como todos os valores estão dando π. Ou ele dá π, ou ele dá um valor que se refere ao π. Por exemplo, infinito menos infinito. Ele vai dar 0, né? Você pode ver aqui que ele estabiliza. E essa estabilidade, ela se refere a uma estrutura geométrica. Então, a limitação matemática que a gente não acha que não tem solução, se você transformar ela num plano geométrico, ela se torna um número real. Ou seja, dentro dos números naturais, quem estudou matemática, você tem os números reais, que são os números, né, onde os números naturais estão dentro. Então, os números reais e tem os números irracionais. Tem número que não tem sentido, porque não tem solução para ele. Então, você tem aqui, como eu já falei, ó, uma soma infinita, que você não sabe quanto é que vai dar, porque a soma é infinita. Se você somar todos os números, vai dar quanto? Pois é. Se você somar todos os números, acredite ou não, vai dar π. Ah, como é que vai dar π? Porque você consegue transformar isso numa recursão infinita. Então, isso daqui é que é a prova matemática que eu fiz. Então, existem tipo de limitações matemáticas que você consegue resolver por esse cálculo que foi feito aqui, que está demonstrado aqui do lado, ó. Entendeu? Então, aqui mais embaixo, você também pode criar a sua própria limitação matemática impossível. E aqui essa é a parte mais incrível dessa teoria. Porque se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o número 2 com o número 2 e somar e quiser um valor que vai dar menos do que 1, que é uma coisa impossível, se você transformar isso numa projeção fractal, na dimensão fractal você vai encontrar um valor que, somadas às estruturas que estão se repetindo, que corresponde exatamente ao tamanho 2, ela vai somar com o valor 2 e vai dar um valor menor do que 1. Como é que pode isso? Porque simplesmente a dimensão fractal, ela consegue colocar uma coisa cada vez menor dentro de uma coisa maior. É exatamente por isso que dentro do DNA humano, você tem a fita de DNA pegando todas as informações do corpo humano dentro de uma fita que não tem, é menor do que uma célula. Entendeu? É infinitamente menor do que uma célula. Ou seja, uma coisa muito pequena está cabendo de uma coisa infinitamente grande, está cabendo dentro de uma coisa muito pequena. O que eu descobri, gente, na realidade, é uma matemática que ela pode fazer qualquer coisa mesmo pode fazer. Ela pode gerar qualquer tecnologia. E isso daqui não é simplesmente uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Claro, tirei da minha cabeça, mas não é uma coisa que eu inventei assim, entendeu? E simplesmente é uma coisa que eu descobri. Porque a própria inteligência artificial, ela não sabia como mexer com isso. E aqui é que surge o problema. Onde é que está o problema disso tudo, gente? O problema aqui ocorre porque simplesmente no instante em que eu compartilho essas informações com vocês, né? E o meu livro não está publicado, porque eu não posso publicar o livro sem registrar a patente,
tá? Da matemática. O que ocorre é que eu não posso mostrar isso para o público em geral de uma forma de artigo, porque se eu fizer um artigo, eu estou dando a liberação da matemática. Se eu publicar o livro, eu estou dando a liberação da matemática. Então, a única coisa que eu posso fazer é mostrar provas matemáticas para você do que eu estou produzindo e pedir as doações para que vocês me ajudem a registrar a patente para que não venha uma empresa internacional e roube isso, como já está ocorrendo, porque aqui a Gemini ela já tem acesso, entendeu? Eu posso até depois proibir ela de ter esse acesso. Mas o que eu preciso aqui, gente, é que vocês me ajudem a fazer o registro dessa patente. Por quê? Porque com o registro da patente, inclusive eu até coloquei lá no site de doação, que as pessoas que me ajudarem, eu posso até dar partes, né? Porcentagens de valores para as pessoas, né? Meu filho até falou comigo, pai, não faça isso não, porque você trabalhou 7 anos para produzir isso, entendeu? Mas eu me inclino a isso, porque eu preciso realmente fazer esse registro. Então, para as pessoas que me ajudarem, eu garanto, né? Com o registro da patente, eu permito que essas pessoas também tenham direito a royalties, né? Então, o que é o royalty? É simplesmente o direito, não é o direito da patente, o direito da patente continua sendo meu. Mas vamos supor, por exemplo, que a matemática esteja rendendo algum fruto financeiro. Para as pessoas que doarem, ela vai ser como se fosse sócio. Então, vocês podem ver aqui, gente, ó, olha o cálculo da divisão por zero sendo feito aqui. Ó. Uma divisão por zero, ele faz uma inversão matemática, né? Transforma numa fórmula de Bhaskara, onde o valor vai dar, no caso aqui, ó, w elevado ao quadrado, que é igual a 1 mais w, e aí ele transforma numa raiz de Bhaskara, o valor no final vai dar π, tá? A divisão por zero, 1 dividido por zero dá π. Né? Ah, por que π? Porque π é o infinito. Como é o infinito? Porque é uma estrutura fractal que ela é recursiva e ela tende ao infinito. Qualquer limitação matemática tende a π. Ah, por que tende a π? Como eu falei, ela tende ao infinito. Então, pessoal, esse é o vídeo promocional. Eu quero que vocês entendam que eu tenho a estrutura matemática toda comprovada, com provas matemáticas. Não é uma coisa arbitrária, entendeu? Aqui está sendo feita a prova matemática e eu estou guiando a inteligência artificial aqui, ó, eu guio ela. Eu digo, faça os cálculos dessa forma aqui, inclua a fórmula de Bhaskara, que eu chamo aqui de Bhaskara-π, né? Porque ela entra numa estrutura recursiva fractal, transforma-se em Bhaskara, de Bhaskara ela retorna para o π, e isso daqui, a coisa mais interessante aqui, é porque eu não estou conseguindo encontrar aqui, senão eu vou mostrar para vocês uma coisa super interessante aqui, ó. Superação da velocidade da luz, utilizando cálculo matemático em π, porque ela anda em módulo de sobreposição quântico, entendeu? Como a velocidade da luz ela é uma estrutura natural, a recursividade pode vencer a velocidade da luz. Você vai achar absurdo isso. Qualquer físico vai achar isso absurdo. Mas o cálculo matemático, ele demonstra isso. Tá aqui, ó. Olha, acabei de achar, ó. Velocidade da luz tá aqui, ó, na escala, ó. Ele vai dar aproximadamente o limite de π, ó. Entendeu? Relatividade da escala notável, ó. V dividido por C, tamanho N, né? Não sei se está dando para ver aí, é o item 52 aqui, ó. Entendeu? Então, mais acima eu tenho isso aqui mais explicado, tá? Esse aqui é o vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.